Olá galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto que a gente vê na química, que a gente vê na biologia e principalmente na física, ok? Que assunto é esse? Mudanças do estado físico. Ou seja, a gente tem estados de agregação da matéria, estados que a matéria pode estar e nesses estados, as relações que a gente tem nomes para elas, ok? Primeira coisa que eu tenho a dizer, anota tudo que eu estou falando, meu quadrículo é pequeno, então às vezes não dá para colocar todas as informações aqui, então vamos com calma. Quais são os 3 estados de agregação da matéria? Sólido, líquido e gasoso, ok? Só que a gente tem características que se diferenciam entre elas. Primeira coisa, sólido. A força entre as moléculas no estado sólido, para botar aquela forminha certinha do estado sólido, do objeto sólido, você tem que as forças das moléculas são forças fortes. Ou seja, a força de coesão é uma força forte. As moléculas estão bem unidas naquele sólido para poder determinar a forma dele. Então, quando a gente tem um estado sólido, a força de coesão é uma força de coesão forte, tá? Entre as moléculas e possui forma definida. Então, um corpo em estado sólido possui forma definida. Se é um retângulo, se é uma bola, ok? Então, força de coesão alta e forma bem definida. Agora, no estado líquido já não acontece muito assim. No estado líquido, as moléculas estão mais soltas, ou seja, a força de coesão é mediana, ou seja, a força entre as moléculas é mediana, as moléculas estão um pouco mais soltas, ok? Tem forma definida o estado líquido? Não tem forma definida. Sabe por quê? Porque eu posso pegar a mesma quantidade de líquido de um copo bem bonito, todo cheio de curva, e colocar num copo tradicional. E aí a gente vê que nesse copo todo loucão, a gente tem uma forma do líquido, tá todo assim bonitão, e no copo normal é o copo normal, mas é a mesma quantidade do líquido. Então, quando a gente tem o estado líquido, a gente não tem forma definida. E a força de coesão são forças, entre as moléculas, são forças medianas, ok? E o gasoso? O gasoso é todo soltão. As moléculas são soltas, são bem assim espaçosas, elas estão soltas, ok? E não tem forma definida. E gasoso, a gente na maioria das vezes a gente não consegue ver esse estado, ok? Então vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. Tem algumas interações entre elas. Por que na física a gente vê isso? Porque é importante quando há troca de temperatura entre um corpo, às vezes aquele corpo não aguenta. Como assim? O gelo. A gente pega o gelo, tá no estado sólido. A gente deixa no sol, assim. Aí a troca que ele tá fazendo ali com o sol, que a gente já sabe o nome dessa troca, que se chama calor, que a gente já aprendeu. A troca que ele tá fazendo ali com o sol de temperatura, o que acontece com o gelo? Não se aguenta. E aí não se aguenta, se torna o quê? Líquido. E aí se você deixa ali o líquido ali, o sol vai batendo, vai tendo a troca, vai se tornar o quê? Vapor. Vapor é o quê? Estado gasoso, ok? Então, os corpos, quando a gente faz essa transferência de temperatura, o corpo às vezes não aguenta e muda o seu estado físico, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está no sólido, por exemplo, e vai passar para o líquido, a gente tem que ocorre o quê? Uma fusão, ok? Então, você tem o gelo derreteu, se tornou líquido, aconteceu uma fusão, ok? E quando a gente tem o líquido e continuou aquecendo aquele líquido e se tornou em gás, a gente tem a vaporização, ou seja, se tornou vapor, se tornou gás, tá? Então pensa nesse líquido por gasoso, vaporização, você ter ali o gelo que derreteu, ou seja, passou por uma fusão e depois o que aconteceu? Se tornou líquido e aí continuei aquecendo, aí ó, o líquido evaporou. Então a gente chama de vaporização, ok? Importante lembrar, quando eu saio do sólido e vou pro gasoso, faço essa linha direta, ok? Simplesmente eu não passo pelo estado líquido, a gente chama de sublimação direta. Qual o exemplo de sublimação? Naftalina. Naftalina é o quê? Aquelas bolinhas que a galera mais velha costuma colocar em armário, né? Pra colocar pra não ficar com cheiro, pra não dar traça, essas coisas. Enfim, tá no estado sólido aquela bolinha. Parece um Mentos. Tá no estado sólido. Só que com o tempo ali guardado, você não vê mais
Parece que tomou sumiço a bolinha. Porque com o tempo ali, com as trocas de temperatura do ambiente ali dentro, o que acaba acontecendo? Aquela bolinha ela nem passa pelo estado líquido, já vai direto pro sólido, já vira vapor, ok? Então vamos lá. Quando a gente sai do sólido e vai pro gasoso, a gente tem a sublimação direta. Lembrando, todas essas setinhas indo para lá é porque houve um aumento de temperatura para isso acontecer. Como assim? O gelo aqui no sólido, aumentei a temperatura, se tornou líquido. Aumentei mais a temperatura, se tornou gás. Então, todas as setinhas para lá significam que houve um aumento de temperatura. Agora, todas as setinhas para cá significa que houve redução de temperatura. Como assim? Vamos lá. Eu tenho estado gasoso, resfriei esse gás e aí, ele virou líquido. Ou seja, como se você tivesse... A gente teve um processo de ida como se estivesse fazendo um processo de volta, ok? Trazendo o gás até vir para o sólido. Vamos lá. Do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Ou seja, você tem o gás, você resfria esse gás e ele se torna um líquido, ok? Ah, Mayara, eu quero resfriar mais. Então, bota o gelo aqui, Vamos lá. Quero resfriar mais, eu tenho água, eu quero tornar gelo. Vamos lá. Você tem água no estado líquido, você resfriou aquele líquido, o que aconteceu? Se tornou gelo. Então, esse processo indo para lá é quando há aumento de temperatura. Vindo para cá, redução de temperatura. Ou seja, você está esfriando o corpo, tá? E aqui você está aquecendo. Então, vamos lá. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. O contrário, gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Líquido para sólido, solidificação. Beleza? Ah, Mayara, saí do gasoso e vim direto pro sólido. Sublimação inversa. Lembra que eu falei que esse sentido aqui é o sentido indo? Então eu chamo de sublimação. Só que eu boto direto só pra você entender que eu tô indo, ok? Aqui é como se a gente estivesse voltando. Então por isso que eu chamei de inversa, porque veio do gasoso para o sólido. Normalmente a gente trabalha mais com a saída, ok? Então vamos lá. Mayara, o que mais a gente tem para falar sobre isso? Nada, é só você entender como que é cada processo e tenha nomes que são, condensação e liquefação são a mesma coisa. Então é importante você lembrar aí para você não esquecer, porque na maioria das vezes na questão ele pega você de bobeira, não bota condensação, bota liquefação para te embolar, ok? Vamos lá para as questões, gente. Vamos para a primeira questão. Tá perguntando aí, ele te deu de A a E, né? Várias moléculas aí, te perguntou na primeira se todas as moléculas são iguais. Se vocês perceberem os desenhos, a gente tem 3 tipos de desenhos diferentes. Então, a gente tem, na verdade, 3 moléculas diferentes, ok? Só que tem desenhos que estão mais unidos, mais separados, e aí entra nessa questão aqui, sólido, líquido e gasoso, das forças que eu falei, delas estarem unidas, estarem separadas e estarem soltas. A gente sabe que quando eles estão unidos, ok? Quando as moléculas estão unidas, o estado é sólido. Quando as moléculas estão mais ou menos ali, líquido. E quando elas estão bem soltas, é o estado gasoso. Então vamos dar uma olhada. Na B, quais substâncias a gente tem? Vamos lá, agora a gente vai unir as moléculas iguais. A, C e D, se vocês forem perceber, são iguais, ok? As moléculas, os desenhozinhos. Então a gente já tem um tipo de substância. Vamos botar ali Coca-Cola. Tudo aí é Coca-Cola. Vamos lá. A, C e D. Vou chamar como Coca-Cola. B é uma outra substância, porque é um outro desenho. Então vou chamar de substância 2, mate. E, a gente vê que é outro desenho, então é outra substância. Vamos lá, cerveja. Então a gente tem 3 tipos de substância aí. Só que se vocês forem perceber, A, C e D, que seria a nossa coca, cada molécula está de uma forma. Vamos analisar que é o que ele quer nascer? Quais são os estados físicos de A, C e D? Vamos observar. O A tá ali mais ou menos, as moléculas estão próximas, mas também não estão muito unidas. Então, que estado físico é esse? Líquido. Vamos ver C. C, tá todo mundo certinho, ó, bonitinho, forma definida. Tá todo mundo enfileiradinho, tá todo mundo ali bonitinho, próximos. Então, a força ali é uma força forte.
Qual é o estado que a gente tem isso? Sólido. E vamos ver a D. E as moléculas só estão soltas aí pela vida, não tem forma, não tá ninguém bonitinho montando nada, as moléculas estão soltas. Então, qual é o estado físico que a gente tem D? Gasoso, ok? Galera, essa próxima questão é uma questão rápida, tá? Onde ele diz na questão, ele faz um textinho introdutório, mas ele deixa bem claro que ele quer, ó, o estado gasoso para o líquido. A gente sabe que gasoso para o líquido, você está resfriando aquele corpo. Então vamos lá. Gasoso para o líquido tem dois nomes, liquefação e condensação. Então é simples, só você procurar aí nas alternativas se ele está falando de condensação ou liquefação. Vamos ver. Ele está falando de condensação, ok? Eles são irmãos, então ele pode botar no exercício como resposta a esse ou esse que dá na mesma coisa, ok? Então, alternativa D, condensação.